Paz do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Quer que façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias? E estando ele ainda a falar, eis que a nuvem luminosa cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. A Bíblia fala, 6 dias depois, Jesus pegou Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos ali. Você pode ver que na Bíblia, nos 4 evangelhos, sempre Pedro, Tiago e João têm umas revelações mais especiais, assim, né? E ele foi conduzido ali para um monte com Jesus, um alto monte. A Bíblia fala que ele transfigurou diante deles. E o rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram brancas como a luz. Até hoje, as pessoas elas têm uma visão de Jesus, daquele Jesus morto no madeiro ainda, né? Você pergunta para o católico, aquele Jesus na madeira ali, todo ensanguentado, furado, todo rasgado, né? Com aquela cara de triste. Até hoje as pessoas têm a visão de Jesus ainda no madeiro. Mas a Bíblia fala, irmãos, que ele é totalmente diferente. A Bíblia fala que hoje ele está, aquele Jesus, ele já ressuscitou. A Bíblia fala que Jesus transfigurou diante deles ali. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E suas vestes brancas como a luz. Esse é o Cristo de hoje. Jesus estava dando tipo assim uma palhinha para eles, mostrando como que ele viria, como que ele seria depois da ressurreição ali. A Bíblia fala que ele resplandeceu o seu rosto como o sol. E a Bíblia fala que suas vestes tornaram brancas como a luz. É o mesmo Jesus ali de Apocalipse capítulo 1, que olhos como de fogo, as vestes brancas como a neve, cabelos brancos, com a espada na mão. Então, irmãos, Jesus ele não está mais naquele madeiro. Nós não precisamos mais olhar para aquele Jesus morto ali e falar, não, esse Jesus ainda está assim. Não, ele não está mais assim, irmão. Ele não está mais todo desfigurado, com a cara de derrota. Ele já morreu, ele ressuscitou, e ele está desse jeito, com os olhos como de fogo, o rosto como o sol, e suas vestes brancas como a neve, como a luz, né? Então ele transfigurou diante dos discípulos ali, transfigurou. E a Bíblia fala que apareceu Moisés e Elias falando com ele. Apareceu ali Moisés e Elias representando a lei e os profetas. Representando a lei e os profetas. Apareceu ali diante deles. Sabemos que Elias foi arrebatado num redemoinho. Moisés morreu, mas até hoje não sabe onde foi achado o corpo. Sabemos um detalhe que o diabo contendia com Miguel a respeito do corpo de Moisés. E eles apareceram ali falando com ele, Moisés e Elias, a lei e os profetas. A doutrina espírita fala que Elias reencarnou em João Batista. Se Elias reencarnou em João Batista, por que ele apareceu aqui? Vivo. E Elias não morreu. Segundo a doutrina kardecista, precisa morrer para reencarnar. E Elias não morreu. E apareceu falando com Jesus. Pedro respondendo e disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui.
Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar diante daquela revelação ali, diante daquele poder maravilhoso de Deus ali. Pedro não sabia o que falar, né? E ele falou: "Ó Senhor, vamos estarmos aqui, vamos fazer uma tenda, um para o Senhor, um para Moisés, um para Elias, 3 tabernáculos." A mania dos homens, né? Querer construir prédios, templos, tabernáculos, tendas, né? Para querer, como eu só posso dizer assim, colocar Deus dentro de uma caixinha. Não, Deus está aqui nesse lugar aqui é Deus que habita. Não, é nessa casa aqui que Deus... Não, Deus não habita em casa nenhuma, não. Deus não habita em prédios, em tabernáculos, não. Deus habita no nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ah, vamos ali à casa de Deus. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos de mão de homens. E Pedro não sabia o que falar. Vamos fazer uma tenda aqui, ó, para Moisés, para Elias, para o Senhor. Estando ele ainda a falar, eis com a voz luminosa os cobriu. E da voz da nuvem saiu uma voz que dizia: "Este é meu filho amado, a quem me compraz, escutai." Pedro falando, Deus bradou do céu: "Ó, esse é meu filho amado. Vocês devem escutar ele. Escutem a ele. Este é meu filho amado." Uma voz do céu. A Bíblia não fala para a gente escutar Maria. Não, vamos escutar Maria, vamos escutar o Allan Kardec, vamos escutar... Não. Ouça a voz do Senhor. Ouça ele. Escutai-o. Como que eu escuto a Deus, irmãos? Como que eu escuto a voz de Deus, a voz de Jesus? Na palavra. É a palavra. Se eu quero ter direções para a minha vida aqui na terra, se eu quero andar num caminho de luz, um caminho de paz, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Escute. Escute a voz do Senhor. A voz do Senhor está na palavra. A voz do Senhor não está no Alcorão, não está no catecismo, não está nas igrejas evangélicas. Se eu quero escutar a voz do Senhor, a voz de Jesus está na palavra. Como que o diabo tem deixado as pessoas cegas, desinteressadas em ler a Bíblia. A maioria que estão me escutando aqui, vão escutar esse vídeo um dia, não leem a Bíblia. Muito pouco. Deus falou esse é o meu filho. Pedro ainda estava falando, Deus cortou ele, falou: chega, esse é meu filho amado. A eles você escute. Escutai ele. Quem tem muito, a Bíblia fala assim: meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus foi obediente ao Pai. A Bíblia fala que foi obediente à morte de cruz, obediente até o final. E ele fala: escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. A voz de Deus desceu ali, irmão. O próprio Deus bradando ali: escutem ele. Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. A Bíblia fala que eles tiveram muito medo. Medo. E aproximou Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos, não tenha medo. Jesus tocou neles ali e disse: levante-se, não tenha medo. Ou seja, eles se encolheram diante de medo da voz de Deus, do temor a Deus ali. E Jesus tocou nele e falou assim: levante-se, não tenha medo. Não tenha medo, irmão, de ouvir a voz de Deus. Tenha temor, não medo. Não tenha medo de ler a Bíblia. Tem as pessoas procuram. Uma vez um rapaz do meu trabalho: não, eu não leio a Bíblia porque dá medo, fica louco. Não tenha medo de escutar a voz de Deus. Não tenha medo, irmãos, de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus está na palavra. Não tenha medo. Jesus está dizendo aqui para você, assim como ele disse para os discípulos: levante-se. Levante essa situação que você está. Levante esse desânimo, dessa depressão.
Não tenha medo, escute a voz de Deus. E erguendo os olhos, versículo 8, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Eles erguendo os olhos, levantaram ali, do jeito que eles estavam, e viram unicamente Jesus. Não viu mais Moisés, não viu Elias, só Jesus. Nosso foco é só Jesus, não é Moisés, não é Elias. Foram homens de Deus, homens usados por Deus, mas o nosso foco é Jesus. Eles viram unicamente a Jesus. Nosso sentido da vida, irmãos, é Jesus. Não é homem, não é mulher, não é filho, é Jesus. Se não fosse Jesus na minha vida, meus irmãos, por tudo que eu já passei nessas ruas, estou tirando das ruas, e também na vida pessoal, não estaria aqui. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondeu e lhe disse, é verdade, em verdade Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que falaram de João Batista. Depois que eles viram Moisés e Elias, eles falaram, é necessário... Jesus falou para eles assim, ó, não conte nada a ninguém dessa visão que vocês tiveram. Até que o Filho do Homem ressuscite. Depois vocês contem. Mas até agora nada. E os discípulos perguntaram para ele, ó, por que é necessário? Os escribas falam que Elias virá primeiro. Está lá em Malaquias. Que ele venha primeiro. Jesus respondeu e disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo, Elias já veio e não conheceram. E fizeram tudo o que quiseram. Assim também padeceu o Filho do Homem. Ou seja, Elias já veio. Veio, né? No poder de João Batista. João Batista veio no poder de Elias. Ele não reencarnou em Elias, não. Ele veio no poder, no mesmo poder de Elias. A Bíblia fala aqui no versículo 3, eles entenderam que falaram de João Batista. Ou seja, fizeram tudo. João Batista veio no poder, na autoridade, na unção de Elias, ele pregando a verdade, mandando o povo se arrepender dos seus pecados. Essa era a mensagem de João Batista. Essa era a mensagem dele. Veio no poder de Elias, preparando o caminho para o Senhor. E hoje você vê, esses dias eu vi um pastor lá do Rio de Janeiro falando que ele é o Elias dessa geração, que ele é a reencarnação, o Elias profetizado. Mentira, irmãos. Mentira, irmãos. Falsos profetas, falsos líderes. Jesus fala assim, ó, ele já veio. E fizeram tudo, não conheceram, fizeram tudo o que quiseram. O profeta Elias foi perseguido por Jezabel, quase foi morto. Se Deus não arrebatasse, ele ia ser morto. João Batista foi decapitado, degolado, colocaram a cabeça dele num prato. Elias veio, o João Batista veio na unção de Elias, pregando a verdade. Mas as pessoas não aceitaram. E mataram ele. Fizeram tudo o que quiseram com ele. Aí Jesus fala assim, assim vão fazer também o Filho do Homem. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Vão me matar também. Porque não aceitam a verdade. Não aceitam as Escrituras. E a partir do versículo 3, entenderam os discípulos que falaram de João Batista. Amém? Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 13. Então, irmãos, leiam a Bíblia. Vamos colocar nosso foco em Jesus. Nossa única visão tem que estar em Jesus. Amém? Por isso que eu falo, leiam a Bíblia para não ser enganados. Deus abençoe.
em nome de Jesus.